Vamos começar? Vamos começar. Merda! Bom, gente, chegamos ao 9º episódio do Corda Bamba. Olha, estamos ficando adultas, né? Bom, no Corda Bamba, a gente tem o hábito de convidar mulheres que trazem uma luz, que dão uma pista de como que a gente pode não sucumbir nessa profissão maravilhosa que a gente escolheu, que é a profissão de atriz. A gente detectou que existia uma grande crise, que a gente estava em crise, por isso a gente se juntou, por isso a gente está aqui. E a cada encontro a gente convida uma mulher para nos trazer uma luz. E hoje a gente convidou uma pessoa que eu amo, que é uma amiga, uma pessoa com quem eu já atuei e que atua numa área que é fundamental para um ator, na minha percepção. Então, com vocês, Valesca Pontes. Obrigada. Muito obrigada por ter topado esse convite. Gente, a Valesca, além de ser psicóloga, de atuar nas clínicas, ela tem uma formação como atriz também. Ela atuou no Grupo Tapa nos anos 2000. E hoje em dia ela atua cuidando de atores, né? E atua maravilhosamente em consultório. E a gente quer entender um pouquinho da mente do ator, né? A gente vai conversar aqui com a Valesca e tentar entender caminhos. Primeiro de tudo, Vá, qual é a linha que você trabalha como psicóloga? A gente sabe que os psicólogos, né, os terapeutas, têm muitas linhas e muitas vezes a gente não entende muito dessas linhas. Então, me fala qual é a sua escola. Bom, prazer, meninas. Obrigada pelo convite. Obrigada. Acho muito pertinente estar aqui. Eu acho que é pertinente ter mulheres conversando sobre mulheres. Sim. E a profissão de ator, eu vivi essa realidade. Eu acho que essa sanidade, buscar um entendimento de por que eu estou fazendo isso, por que eu estou na profissão, se tem a ver com a minha alma, e sem conflito, eu acho que é super necessário, né? Bom, a linha que eu atuo hoje é psicologia junguiana. Minha formação é freudiana, porque quase todas as faculdades que existem de psicologia, elas pautam normalmente pelo Freud. Tá. Lá você estuda todas as linhas, mas você vai se identificando com uma com outra e aí saindo de lá, porque lá você não vai conseguir estudar a que você quer. Você vai ter um entendimento geral. Aí depois da graduação, você vai procurar uma pós, uma especialização, e foi o que eu fiz. Você está na sua segunda pós, Estou né? na minha segunda pós, com Ela é psicologia muito chique, analítica. gente. É muito bom estudar, gente, é uma delícia, porque faz você viver, ficar vivo, né? Aham. Rever agora, vendo de novo Jung na maturidade, que eu estou com meus 53 anos, eu acho que é outro jeito de olhar. É outro jeito de olhar para mim, é outro jeito de olhar para o meu paciente. Então, eu acho que é rico demais. Ainda mais a linha que eu estou falando, que é a linha junguiana, ele sempre privilegiou, eles chamam de metanoia, é a fase depois, do meio da vida. Não tem uma da idade certa. Tem gente com 40 anos já entra em metanoia, mas é meio da vida. É quando você não está mais afim de seguir as lentes que você impuseram para você, dos pais, Sou da eu, gente, cultura, sou eu, da 50 sociedade. anos, sou eu. E aí você começa a ser você mais você mesmo. Sim. Mas aí tem que bancar, olhar para os complexos e tudo mais. Calma, Então, vai, isso é com 40 anos, é isso? depois É dos 40, a coisa já libertador, começa. É libertador. Nossa, tá chegando, gente, tá chegando pra mim, hã? Nossa. A gente já chegou aqui. Já estou Eu nela. não sabia esse Já tô nome, nessa. metanoia. E é isso que me fascinou no Jung, porque o ego começa a vida tentando se firmar na vida, saber quem ele é, o que ele quer, lutar por um amor, lutar pela profissão, e tá muito para fora. Quando você chega no meio da vida, você começa lá fora talvez não esteja tão interessante assim, ou talvez não esteja me satisfazendo tanto, então aí você volta para dentro. É uma fase muito especial para a gente se olhar. Então, a linha junguiana, ela é isso, ela tem essa característica de olhar você, entender que o ego é o centro da consciência, mas que, para além disso, você está em busca de tornar-se a si mesmo. Então, tornar-se a si mesmo porque a gente é o que os outros, às vezes, querem que a gente seja, Opa! né? Muitas o que vezes. esperam da gente. As Eu quero expectativas, né? falar exatamente sobre isso. Vamos lá. Que é uma questão que todos os atores têm, eu acho que até os seres humanos em geral, assim, que é a questão de querer agradar os outros, isso. né? A gente conversa cara, acho que todos os episódios a gente trouxe isso. O que você acha sobre esse tema, assim? Eu sei que, para mim, agradar aos outros me gera uma ansiedade absurda. Eu tenho a vontade de ser quem eu sou, mas, ao mesmo tempo, quando eu sou quem eu sou,
e alguém não me aceita ou me rejeita, eu falo, será que eu deveria realmente continuar sendo quem eu sou? Ou eu deveria colocar uma máscara e viver um pouco mais politicamente em paz, assim? Da onde você acha que vem isso na psicologia, assim? Essa necessidade que a gente tem de agradar? É engraçado que eu falei para Nick, né? Todas as perguntas levam a gente para desenvolver uma tese, porque tudo que você perguntou aí dá para desenvolver. Uhum. Não acaba nunca. Mas vamos tentar focar. Uhum. Primeira coisa, a gente vive um tempo muito louco, né, das redes sociais, em que tudo que você fala, alguém critica na hora, não tá com a cara a tapa, né? Tá escondidinho atrás de uma tela. E quando a gente fala, a gente quer que as pessoas gostem do que a gente fala. E a gente meio que se identifica do que eu falo e do que eu sou. E aí tem um pouco que você falou, será que eu preciso, então, criar um personagem? O Jung pegou essa fala, essa frase, essa palavra do grego, que é persona, que é a sua voz projetada. Então, é como você constrói essa imagem que você quer para o outro. É sadio a gente criar persona. Você se defende um pouco de se expor. É sadio até a linha 2. Porque se você se identificar totalmente com aquilo, você deixa de ser quem você é para ser o que você construiu. Como é que a gente sabe que a gente está sendo a persona ou que a gente está sendo a gente mesmo? É não negociar com a verdade. É difícil, mas não negociar com a verdade. Você sabe. Você pode fingir, ter um medo ali e não está enxergando, mas no íntimo a gente sabe que a gente não está falando o que a gente de fato quer falar. Sabe? Opa. O nosso exercício de querer agradar é também aquela coisa de sempre, quando a criança olha para o pai, ele quer ser visto, né? Só o olhar do pai, a criança pequenininha, todo mundo viu uma criança pequenininha, fica já assim, porque ele quer ser olhado. Nossa necessidade de agradar é muito maior, às vezes, do que nos mostrar quem somos. Porque, então eu sou aceito, então eu sou amado. E não tem nada de errado, está natural isso, é legal. Faz parte. Renegar o que é natural é muito mais dolorido. Então, tudo bem, eu quero agradar. Quando isso é patológico, quando eu deixo de fazer o que eu quero de verdade só para agradar. Aí eu passo por cima de mim. Aí eu estou doente. Aí eu, Genial. bandeira vermelha. Aí eu tenho que buscar ajuda. Genial. Uau. Eu tô arrepiada, genial. Bom, esse foi o podcast de hoje. Obrigada por todos. No patológico, terem vindo. bandeira vermelha. Calma, Calma. 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 Vamos Quero, lá. quero fazer uma Água. pergunta sobre o mercado de trabalho e a maternidade. Eu sou mãe, tenho uma filha pequena, tenho muitas amigas atrizes que são mães que tentam se recolocar no mercado de trabalho. Minha filha tem 6 anos, desde que ela nasceu, eu só faço personagens mães e a gente fica tentando sair dessas caixinhas. Eu tenho amigas que engravidaram e que esconderam a gravidez até a barriga aparecer para poder trabalhar o máximo possível e não perder oportunidades. Eu tenho uma amiga que passou num trabalho e no set de filmagem tinha um bebê que ela estava amamentando, tinha acabado de parir, perguntou se podia levar o bebê, ela foi substituída por uma outra atriz. Eu posso te falar 10 exemplos assim de situações que para mim são extremamente violentas, que eu passei, que eu vejo minhas amigas passando. E eu queria conversar com você um pouco sobre a maternidade e o mercado de trabalho, e não só na profissão de atriz, mas isso se estende para outras carreiras também, porque também tenho amigas que estão em empresas que precisam tomar aquelas injeções para secar o leite, para voltar depois dos 4 meses da licença maternidade. Então, é tão complexo e tão violento tudo que eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Eu acho que você deve ter algumas pacientes assim. Olha, é exatamente isso, Marcela. Não é só do ator. Infelizmente, isso é para a mulher. Essa é uma questão que me mobiliza muito. Eu trabalhei 9 anos com mães bebês, num projeto chamado Educa Cuca. E eu acompanhei mães que vinham levar os seus bebês, eram 8 mães com seus bebês, primeiro os que rolavam, depois que engatinhavam, depois que andavam, máximo até 2 anos o projeto. E eu vi mães que ficavam com a gente até 4 meses, depois vinha babá, vinha uma, né, e voltavam. Umas loucas para voltar, porque também tem isso. A maternidade não é a coisa mais linda do mundo. Não, não é. Tem os seus desafios. Mas eu acho que, enquanto sociedade, a gente está precisando repensar tudo. É muito louco que uma sociedade precise de mão de obra e simplesmente eles jogam tudo para o colo da mulher
Hoje em dia, a mulher está inserida no mercado de trabalho. Eu estava lendo 54% das mulheres hoje trabalham além de cuidar da sua casa e da sua cria. Sim. Jornada dupla. Essa questão do patriarcado, do que o homem não faz, já temos homens diferentes, graças a Deus, é incrível. Estou vendo homens muito legais nesse lugar, mas ainda é... Obrigada, amor, por fazer Não, por sabe, mim. olha, Valeu, meu marido, ele teve total. 7 Ajudou. dias, 7 dias de licença paternidade. O que você faz em É 7 dias? ridículo, é ridículo. É bom, piada, né? É uma Piada. piada. Então, as empresas ainda agem assim. É. Nós temos outros países, os noruegueses, eles podem trocar. Se a mulher ganha mais, ele pode optar ele ficar em casa e a mulher ir trabalhar. Isso é muito mais dentro de uma consciência, de uma sociedade que se repensa. Então, vamos lá. Essa jornada, ela é para lá de indigna, de abusiva, ficar só no colo da mulher. Ela se sente culpada, depois ela não consegue se reinserir no mercado. Ela tem que se desdobrar em 10 para fazer esse papel da mãe, da dona de casa, da esposa e da funcionária, sendo que a sociedade precisa dessa mão de obra. Os lugares que não têm mão de obra na Europa, que estão envelhecendo, que pessoas não querem mais ter filhos, por quê? Porque, cara, que mulher que, em sã consciência, se ela tiver realmente noção do que é essa jornada, vai querer parir. E aí a nossa sociedade fala de um jeito com a gente que, tipo assim, não, mas você tem filho pequeno? Não, então, criança precisa da mãe, volta para casa. Exato. Quase inferiorizam essas mulheres, assim, né? E, assim, eu fico impressionada porque isso é no mercado formal, porque no mercado informal, as mulheres viram em 10, trabalham e dão conta do recado, porque não tem ninguém falando que ela pode ou não pode, e ela precisa, então ela vai e faz, mas ninguém questiona ela, porque agora, quando tem um empregador, ele se dá o direito de falar, não quero, não serve, ela não vai entregar o que eu quero. Então, isso para mim é abusivo. Então, nossa sociedade tem que se repensar. Se você quer uma sociedade sadia, realmente tem que ter um tempo com a mãe. Como é que a gente faz essa matemática que não fecha? Alguns lugares já se repensaram. A Natura fez um projeto que tinha uns berçários dentro do espaço de trabalho, então ela levava a criança, então ela tinha alguém para cuidar, um lugar bonito, gostoso, agradável. Ela ia trabalhar, o peito enchia, ela descia, amamentava o filho dela, voltava para trabalhar. A qualidade de trabalho dessa mulher é incrível. O filho dela está cuidado. Ela está Perto dela. Perto dela, ela pode realmente alimentar, ela pode se dedicar ao trabalho, também sair um pouco desse mundo, porque ele é muito imersivo, ele é muito simbiótico, a mulher precisa respirar. Quem é profissional a vida inteira precisa voltar ao trabalho, porque ela precisa ter sanidade. Então, essa matemática, mais uma pergunta que daria uma tese, mas a gente precisa, né? Eu sei do tempo de vocês, mas pensar que se a gente não se posicionar e não falar sobre isso, como a gente está fazendo aqui agora, vai ficar nesse lugar, nesse buraco negro. Né? Precisa falar. Precisa falar e precisa se unir. As mulheres precisam se unir. Porque a gente tem chefes que também falam isso para os funcionários que têm filho. Elas estão presas no patriarcado. O tal letramento que a gente fala em relação aos negros precisa ser feito com mulher. Sim, urgente. Urgente. Mas não pela mulher, pela sociedade. Porque se tem alguém aqui em pé, homem ou mulher, uma mulher pariu. Exatamente. Ai, que lindo! Uma mulher pariu e se dedicou. Exato, E exato, abdicou Lari, exato. de muita coisa. Exato. E sozinha. Uma jornada muito solitária. Muito. Isso é muito cruel. Porque nos falta rede de apoio. Os indígenas falam que para criar uma criança é necessário... A gente falava tribo, mas não Toda é. uma aldeia. Um povo É. inteiro. Porque você não sobrecarrega os pais. A Nicole sabe jogar tênis, eu não sei jogar tênis. Vai lá, filha, a Nicole vai te ensinar. Um tem medo de água, vai nadar com fulano. É na Entendeu? coletividade, né? Precisa comer. A mulher está lá fazendo outra tarefa. Uma mulher que tem outros filhos dá comida para todo mundo. Sim. Então, nossa sociedade também capitalista, individualista, está dentro das caixas, apartamentos cheios de parede branca, vivendo isolada. Isso é muito cruel, isso é abusivo, isso é violento. Adoece muitas mulheres. Adoece muito. E adoece a criança. Como é que vai ter qualidade de inter-relação, de formação de uma criança, se eu não estou bem? Sim. Se eu estou me debatendo, a criança não entende só com palavras, a criança sente. Você pode tentar fingir, negar, engolir a sua dor. Ela está sentindo tudo. Ela só não sabe o que é. E aí amanhã, terapia, blim, 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 blim. Tem uma coisa que me aperta o peito. Se a gente for rastrear, a gente sabe onde está. Chocada. É angustiante, né? É angustiante. É.
Bom, dentro dessa linha da angústia, a gente vai falar muito de angústia, né? A Lari falou dessa questão que a gente deposita no outro a aprovação, né? O outro legitima quem nós somos, especialmente na carreira do ator. A gente sabe que uma outra característica da nossa carreira é a quantidade de nãos que a gente vai receber. Para cada sim, eu acho que assim, a gente recebe, sei lá, 30 nãos. E a gente tem que lidar com isso, a gente tem que fazer cara de soberana, Cleópatra, o que for, e não fingir que não se abala com esse não, o que é mentira, a gente sabe, né? É óbvio que esses nãos são gatilhos para ansiedade e depressão. Uhum. O que você aconselharia, acredito que terapia, mas enfim, como é que a gente vai sempre sofrer com esse não? Existe uma forma da gente aceitar que esse não está dentro do pacote da profissão que nós escolhemos, ninguém pôs? Uhum. Olha, cada linha de psicologia vai escolher um jeito de falar as coisas, né? A psicologia junguiana, ela parte do princípio de que a gente precisa se diferenciar. A gente não pode colocar tudo no mesmo pacote. Tá. O que é isso? Se você está com uma expectativa com o mercado, ele tem o jeito dele atuar. Você não tem o menor controle sobre ele. Diante do mistério, o humano, em qualquer profissão, estado de atenção, de alerta, o que vem do outro lado. A ansiedade é você tentar controlar o máximo a tua vida para não sair nesses lugares do mistério. Você tenta controlar. E aí os gatilhos da ansiedade, elas vêm a todo. Porque aceitar... Eu vou rir muito, porque meu terapeuta, esse dia, estava na terapia com ele, que é legal isso, né? Que o terapeuta do terapeuta do Sim, terapeuta adoro. do terapeuta do terapeuta. Exato, e não tem fim, né? E ele foi nessa linha. Eu estava falando, me debatendo lá também, porque eu também me debato, eu também faço terapia. E aí ele olhou e falou assim, olha, eu e meu terapeuta, então meu terapeuta falando. Eu e meu terapeuta. As gerações dos terapeutas. Exato. Estamos querendo fazer uma seita. A seita que é melhor. Eu falei, me inscreve. Tô dentro. Aceita que é melhor. Ok, agora, por favor, o close da câmera aqui. Mas por que ele fala isso? Por que esse caminho é proposto? Que ele fez essa brincadeira? É uma provocação. Porque a gente tem que entender que não vai ter controle. Mas a gente vai estar pronto para frustração em algum momento? Vai falar, beleza? Não existe estar pronto para Vai, frustração. né? Você Olha quer... essa palavra, horrorosa, frustração. É esquisita, né? Frustração. Já é uma Não vou coisa... estar pronta. Mas o nosso exercício é sempre entender que se a gente está especificamente querendo colocar nosso trabalho e ele está sujeito à avaliação, O tempo inteiro? o sim ou não está posto. Tem jeito de fugir do sim ou não? Não. Está posto. Todos nós queremos ser aceitos, amados, olhados, Queridos. admirados. Aprovados. Porque a gente, na nossa Aprovados. profissão, a gente lida com aprovação. O que significa uma aprovação no nosso trabalho? Pagar as contas. Sim. Tem um... Se realizar, Se você for pagar aprovado, as contas. pagar as contas. Ou seja, assim, é realmente importante para um ator passar num teste. Sim, eu entendo que tem esse vermelho a mais nessa tinta. Faz sentido. Significa monetizar, né, o que você está fazendo, o seu ofício. É. Você vive disso. Isso é maior. Mas um funcionário também com um chefe que não gosta do trabalho dele, ele vai ser mandado embora também. Né? Não vai ser com tanta frequência, porque todos os dias ser avaliado é para gigantes. É para forte. É para fortes. Garotas, É para somos fortes. fortes. O nosso exercício talvez seja essa diferenciação que o Jung propõe, da gente entender que não está dizendo a respeito de nós, não somos nós. É difícil para o ator porque ele também vive essa dicotomia de não gostou de mim, não gostou do meu trabalho, Pessoal. é pessoal. Fica num lugar mais difícil de se separar, de diferenciar. Mas esse exercício é possível. Se a gente conseguir entender que o mercado... Você tá loura, mas eu queria uma negra de olhos amendoados. Não, mas você não tinha pedido uma loura? Mas agora eu olhei. Não tem diretor que fala isso? Eu vivi isso como atriz. Bastante. Bastante. Minha filha, mas você falou que você queria uma loura. Uma loura. Não, mas agora, olhando assim, não combina esse ator com essa. Então,
não é uma coisa que você tenha controle, não quer dizer do seu talento, da sua qualidade de trabalho, ou da forma que você entoou ou disse, mas a gente assume como pessoal. E aí, essa crise da ansiedade e depressão, elas entram nesse lugar. A gente precisa aprender a construir uma vida em paralelo. Por isso, as personas que a gente começou lá falando, elas são importantes. Porque a gente precisa se diferenciar. Eu tenho que ter uma vida prazerosa para além do meu ofício. Eu falo para as pessoas que trabalham em multinacional, cara, vestir a camisa é muito legal, toda empresa quer que você vista a camisa, mas não dá para tirar a camisa e tirar a pele junta. Então, vamos entender que no nosso ofício pode ser a maior paixão do mundo, mas que a minha pele é a minha pele, que tem que estar para além do meu ofício. Isso é muito bom que você está bom, falando. cara. Sabe por que isso é muito bom? Dentro do mercado, do audiovisual, do teatro, da arte, em geral, eu sinto que todos nós, os trabalhadores da arte, a gente tem um orgulho gigantesco, assim, que a gente decidiu fazer isso e a gente segue firme aqui, mesmo sendo muito difícil. E eu sinto que o sofrimento, quando ele vem, a gente olha para o sofrimento. Bom, vou falar de mim, né? Eu olho para o sofrimento. A gente quem? A gente quem? Começou a Jogador de terapia. futebol. A gente, nós, todos. Eu olho para o sofrimento e eu falo, cara, mas eu amo isso acima de tudo, então eu vou sofrer. Eu vou sofrer. Eu vou viver essa vida que eu escolhi até o fim. Aí o que acontece? Crise de ansiedade, síndrome do pânico. Mas olha sua frase. Eu vou viver isso aqui Olha até a sua o fim. frase. Eu sou escorpiana muito intensa, vá. Sim, tudo bem. Mas, assim, a gente pode envelhecer diferente. A gente pode desapegar das crenças, Lari. A gente carrega essas crenças e bate no peito e aí leva porrada e continua. Ou, se liga. Não, eu posso fazer diferente. Total. Eu posso fazer diferente. Olha que legal. E isso não quer dizer Que você que deixa eu amo menos a profissão do que Por os que outros. que ele diria isso? Isso é louco. Desculpa, gente, vai ser a última coisa que eu vou falar na minha terapia aqui. Isso é louco, isso é louco. Porque, realmente, eu acho que na minha cabeça, a ligação do amor e demonstrar tô junto com você, tô sofrendo com você, isso pra mim é uma coisa, é igual, assim. Se eu amo você, está passando, por exemplo, alguma coisa, eu vou sofrer, essa sou eu. Eu vou demonstração sofrer do amor junto que com você- você. Eu não sou uma pessoa que eu tô na floresta, eu tô na árvore pendurada junto com você, eu não tô olhando de fora. E essa é a maior cagada. Isso me ajuda muito na atuação, isso me ajuda muito quando eu tô no palco ou na câmera. Mas na minha vida, obviamente, não. Pesado. Por isso que temos aqui ansiedade, síndrome do pânico e o caramba. Todos nós, na nossa trajetória, a gente constrói nossa história de acordo com o que fomos atravessados. Tudo que aconteceu conosco nos marca. Nos afeta, claro. Opa. E isso, afeto é uma boa palavra, porque ela está constelada de afetos. Então, não é só uma coisa que a gente viveu. Ela vai ser túrgida. É como se fosse uma bolinha que incha com afetos que nos atravessaram nas experiências. Nosso complexo paterno, materno, são os nossos vilões, mas não tem quem não os viva. Exato. Então, essa trajetória coloca em crenças. E a gente sai carregando essas crenças. Só que a gente pode olhar e falar, eu preciso carregar essa pedra? Eu posso deixá-la aqui? E posso continuar andando sem ela? Ai, que E difícil. continuar sendo tão boa atriz quanto. Por que está ligado uma coisa a outra? Por que esse link é uma crença? Só porque eu visto a camisa, eu sou melhor atriz do que Não Marcela, do que a necessariamente. Nicole. Aí também tem um ego inflado, querendo ser o melhor. E aí tudo fica misturado no mesmo saco. E aí, quando está tudo misturado, gente, os gatilhos acontecem e a gente não tem controle sobre eles. A humildade é um exercício para a maturidade. A humildade ela é um exercício difícil para os atores, porque eles precisam muito provar que eles são bons O tempo todo. o tempo todo e as pessoas esperam isso deles. Não, joga aqui que eu dou conta, joga essa bola que eu vou dar conta. Só que até que ponto isso realmente não é uma fachada? É tipo as empresas cobrarem vestir a camisa. Eu tive uma paciente em burnout que ela não sabia que estava em burnout. Ela chegou só que estava com uma crise de ansiedade. Que horas que eu acordo? Eu acordo 7, vou trabalhar às 7h30 e trabalho até às 8 da noite. Eu, quê? Todos os dias? Todos os dias.
Você consegue desligar? Não, eu acordo às vezes de madrugada pensando, e final de semana. Mas por que você faz isso? Não, porque eu sou um tubarão quando eu estou trabalhando. Sou um tubarão. Me entrego no peito, eu levo e faço. Até quando? Até adoecer. Nossa, meu Deus, Jesus. Eu não sei. Encerramos aqui o videocast. Então vamos Atrizes lá, e Van. crises, porque a gente está numa crise profunda Me diz agora. uma coisa, com Atrizes quantos burnout, eu anos acho. uma pessoa pode começar um trabalho terapêutico? A gente estava falando aqui nos bastidores sobre crianças em tratamento, que é possível, e fala pra gente um pouquinho sobre isso. A partir de em que momento você acha que seria interessante, ainda mais, né, com todas essas questões da familiares, né, algumas famílias mais, outras menos, separação, coisas que a gente sabe que acontece com muita frequência. A que ponto essa criança já tem esse um entendimento, né, essa clareza de conseguir dialogar sobre as questões? Ela não vai dialogar muito pequenininha, né? Ela não tem essa possibilidade. A criança normalmente fala através de uma brincadeira. É outro acesso. Mas ela fala. Ela traz Desenhos, né? desenhos, tinta, objetos, bonecos, conta histórias. Ela se expressa. Se expressa livre. E é muito incrível, porque eles são muito mais rápidos. Eles não têm as defesas neuróticas que nós construímos para nos defender do que nos dói. Ele fala. A criança não fala na cara? Fala. Ele fala. Claro, quando levar... As pessoas não levam as crianças até que elas deem problema. Onde é que elas vão dar problema? Pois é. Onde elas se expressam? Na No escola. colégio. Ah. Aí alguém vai falar assim, olha, então, presta atenção, ele está fazendo isso, isso, isso. Ou a criança está dando muito trabalho em casa de se debater, se machucar. Quando os pais não sabem o que fazer, aí eles levam. A minha primeira paciente pequenininha, eu trabalhei já com criança, não trabalho mais. Depois da pandemia eu encerrei esse lado da minha vida. Mas ela começa com ela tinha 4 anos e 8 meses. Ela já falava com os objetos. Ela só conseguia falar quando estava tudo muito sujo. Nós tínhamos uma regra. A única regra era, não, você não pode se machucar nem me machucar. O resto, estamos bem. Então, ela sujava tudo, tinta. Quando estava bem suja, aí ela falava. Os pais separados, a mãe tinha o namorado, o pai tinha outra namorada, ela ficava mais na casa da avó do que dos pais, era uma jogação da criança para lá e para cá. E ela foi trazendo as coisinhas dela, e ela conseguia trazer. A gente vai acolhendo e ela vai se expressando. Consciência do que está acontecendo com ela não tem. Mas ela alivia a tensão. A gente toca onde está o afeto doendo e isso drena. Esse é o trabalho também da psicologia analítica, faz isso. O que é a gente falar dentro de um espaço terapêutico? A gente fala de coisas difíceis, pelo menos no processo analítico da psicologia junguiana. Você fala das suas questões, das suas dificuldades, e o terapeuta está com você de mão dada, caminhando com você. O terapeuta não tem cura. Ele não tem fórmula, ele não tem um conselho. Está errado se ele tiver. Ele vai andar com você e te mostrar onde é que você está. Mas às vezes ele provoca. Ele precisa provocar. De um jeito maravilhoso. Porque a defesa está ali. É. Se eu não provocar, você vai ficar na zona de conforto. Para que eu vou levantar a bunda daqui se está confortável? Sim. Então, às vezes, você tem que cutucar para a pessoa se desconcertar e trazer. Mas o limite é você quem dá. É você quem dá. Até quando eu consigo. Posso falar disso agora, eu não posso falar disso agora. A criança não tem essa possibilidade. A criança, ela precisa de uma condução lúdica mesmo. A gente precisa ir contornando e descobrindo o que está acontecendo com ela, aí ter orientação aos pais, né? Agora, a criança, ela modifica. O adulto, às vezes, leva 1 ano, 2, para poder entrar em contato. Nossa, O terapeuta já viu o que está tudo na acontecendo. hora. Eu primeiro fala assim, ó, eu sou tudo isso. Brrr. Aí a pessoa vai falando, não, vamos lá, vamos começar a entender um pouco. Vamos dividir as coisinhas. E é Vamos tudo culpa dos dividir. pais, É engraçado. como dizem, né? É muito De uma engraçado maneira isso. banal, mas Porque, na verdade, qual é o primeiro vínculo? Onde é que você nasceu? Teve alguém ali cuidando de você. sim. Você é a referência do seu filho. Você é o espelho não só pela fala, pela ação, pela respiração, pela sensação. Tá tudo aí. Só que, se a gente esquecer que somos todos humanos, aí a gente cai num lugar difícil. O pai e a mãe, e a gente só vai entender isso, parar de culpar os pais, lá na frente.
São humanos como a gente estava falando isso aqui no bastidor. Não dá para a gente jogar a culpa para cima deles. Foram crianças como nós, também estão, às vezes, muito mais perdidos do que nós, não tem regra, não vem bula. Nasceu uma criança, não vem como... Já viu? Veio com você uma bula? Jamais. Roteiro? Não vem. Então, eles também estão testando. Né? Nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce um pai. Então, o nosso exercício é, adianta jogar para lá para cima? Agora, a origem, muitas vezes, está ali, sim. E não só negativa, positiva também está aí. E tem, por mais caótica que seja a família, tem positivo. O nosso exercício lá na frente é entender que, para além dos pais biológicos, a gente pode construir uma relação mais saudável com essa necessidade de acolhimento da mãe e de orientação do pai por outras coisas, outros caminhos, que não são os nossos biológicos, que talvez, por limitação, não conseguiram. Isso é muito saudável, isso dá um alívio. Aí a gente deixa, tá bom, fica aí vocês, no caminho de vocês, com a dificuldade de vocês, eu posso caminhar independente de vocês. E até criar outras famílias, né? Famílias escolhidas, famílias do teatro. De como a gente já falou aqui, amigos, né, de ambiente, né? sem dúvida. Redes, né? Referências, professores se tornam referências, sabe? Faz um papel de pai ali, um momento, um amigo mais velho, né? É muito especial quando a gente começa a tirar esse depósito de expectativa, da culpa e da obrigação do pai e da mãe, porque não vai mudar. Somos nós que temos que enxergar que eles fizeram o melhor que eles puderam, e às vezes foi o pior deles, é o que foi possível, e eu posso seguir em frente apesar disso. Isso não é legal? É muito louco. No meu caso, assim, eu sinto que se eu não ajudo o máximo que eu posso também, eu sinto uma culpa. Eu não sou mãe, né? Mas é como se eu fosse uma mãe inversa da minha própria mãe. Rola isso. Eu sinto muita culpa. Muita culpa. Se eu não faço o melhor, e o melhor mesmo, assim. Eu dou a minha alma. É isso que já está entendendo meu perfil, né? Já está entendendo meu perfil. E às vezes eu prefiro dar o meu melhor, mesmo sendo muito exaustivo, do que sofrer a culpa, assim. Para mim, o sentimento de culpa é um sentimento, cara, que me esgarça. A gente pode redimensionar isso. A gente pode tudo, Lari. É só a gente querer. A gente pode escolher sair dessa. Porque dessa construção que você colocou, sobra muito pouco espaço para você ser você. Você está sempre devendo lá. Tô. Produção, traz o lencinho. Tá tudo bom. Falando nisso, teve uma coisa que chocou muito a mim mesma, e fui eu que falei, o que me impressiona, no piloto que a gente fez. A gente estava detectando que crises são essas. O que a gente chama de crises no nosso meio, né, do audiovisual, falando especificamente de streamings que saíram do Brasil e falta de trabalho, falta de testes. Teve uma frase que eu soltei, que eu não tinha pensado nela e que eu vou trazer ela de volta para você, que é: hoje em dia, todos os atores que eu conheço ou estão tomando medicamentos, ou estão falando sobre isso, ou estão pedindo contato de psiquiatra. Então, eu queria falar um pouco sobre isso. A gente está falando aqui de terapia, né? Você é psicóloga. Mas a gente tem um boom de medicamentos. A gente sabe que as pessoas tomam remédio para dormir, para acordar, para passar o dia bem, para tudo, né? Quando é que você acha que é o momento de se procurar um psiquiatra? Ou, enfim, o que você pensa sobre tudo isso, assim? Sabendo que grande parte dos atores se medica, tá? Ansiolítico na veia. Mas não são só os atores. A indústria mais poderosa do mundo, depois da bélica, é a farmacêutica. É uma praga mundial, entendi. Eu não sou contra a medicalização, pelo contrário, eu acho que ela é salutar quando ela vem para tirar a pessoa de uma crise profunda. Você vai deixar a pessoa morrer? Não. Né? Ou agonizando Mas tem de gente angústia, fazendo né? uso Abusivo. banal, né? Sim, abusivo. Sem necessidade. Essa é a questão. A Nick perguntou, qual é o momento? O momento é quando você está os sintomas estão impedindo de você viver. Você não consegue mais se relacionar, você não consegue mais trabalhar, você não consegue mais sair da cama, você não consegue mais ser natural com as pessoas, né? Você tem crises dentro de chora o casa, tempo chora, todo. exatamente. É mobilizante. Tá. Se mobilizou demais, por que ficar nesse lugar? Sim. A medicação, se ela tiver um bom uso, eu não sou contra ela. Eu acho necessário que a gente aceite isso como uma coisa importante se o Estado pede. Tá.
Esse uso abusivo tem a ver muito com o nosso espaço, assim, nossa cultura, principalmente, não sei se em todos os lugares, mas os Estados Unidos tem um limite maior para você não pode comprar em qualquer lugar as medicações. Aqui tem todos os tipos de escambo, né? Tira para um amigo, passa uma receita, é um Não, troço e agora assim. tem aquele canabidiol que todo mundo quer usar, né? Tem que se conhecer, se informa, vai entender o que está acontecendo. Entenda o que você está fazendo. Entenda qual é a medicação, quais são os efeitos, converse e ache. Não é fácil. Eu vou falar uma coisa aqui que não deveria falar no ar, mas não é fácil achar um bom psiquiatra. Eles são pessoas diferentes, para usar um termo mais leve. Achar um bom profissional é muito árduo. Quando se acha, não é aquele que literalmente parece vou comprar minha droga, né? Ele passa a receita e te entrega, você volta lá, ele passa outra receita e te entrega. Hoje em dia até digital já manda, não precisa nem ir lá, né? Esse é um lugar muito ruim, que os psiquiatras não deveriam ficar. Certo. Eles deviam rever essa postura profissional. Eu conheço vários que são bons, são pessoas que vão querer te ver, olha, toma, deu algum BO, alguma coisa, me liga, daqui 20 dias eu quero falar com você. Tá indo bem? Não passou isso aqui. Então vamos graduar aqui, né? Esse está acompanhando. Esse vai te ouvir, ele não vai te entregar o medicamento sem te ouvir pelo menos no mínimo meia hora, 40 minutos. Sim. Te ouvir, saber quem é você, minimamente. E é verdade assim, não digo, mas assim, acontece que eu tenho amigos atores que tomam o medicamento por um período, porque estão num nível de ansiedade ou de pânico mesmo e tal, que precisa, porque senão não vai nem conseguir estrear a peça. E depois vão desmamando. Uhum. Isso existe mesmo? As pessoas conseguem desmamar? Ou é uma coisa que, tipo, uma vez que você entrou nesse mundo da medicação, geralmente as pessoas seguem nele? Isso é muito importante, Nick, que você está perguntando. Porque um dos maiores problemas que eu tenho dentro da clínica é que tomar remédio não é uma coisa fácil. Quem tem que tomar pressão alta, diabetes, tem que tomar todo dia, sofre muito arduamente, mas como é uma doença concreta, Sim. eles aceitam, entendeu? Ah, tá bom, tem que tomar. Agora, o psiquiátrico, já tô bem, deixa eu parar com isso aqui. Isso é gravíssimo, né? O efeito rebote, ele é o dobro da violência do que você sentiu. O dobro, ele te joga na lona. Eu vejo pessoas em estado de frangalhos quando voltam e não contam, eles mentem. Mentem, na cara dura. E aí o efeito rebote é tão violento que para sair daí, aí vai ter que remar. Então, o desmame é muito possível, mas é necessário ser feito com um profissional. Ele sabe teu peso, ele sabe o que você está tomando, como tirar cada um. Ah, não, mas eu tomo isso também, eu fiz assim, assim, assim. Não, você tem uma coisa e tem outra. Se a pessoa que está te acompanhando sabe o BO, sabe que se der ruim, ó, não estou dando conta de tirar. Estou ficando assim, assim, assim. Volta, vamos esperar mais um tempo. Quanto tempo? Quanto tempo é um médico para falar? Uma medicação psiquiátrica, ela leva de 20 a 30 dias para começar a fazer efeito. Todos os psiquiatras são unânimes em dizer que a gente precisa pelo menos 1 ano tomando a medicação para que o seu cérebro se restabeleça, se reequilibre e com a terapia acompanhando, você vai fazendo o desmame porque tem ali um acompanhamento, um apoio. E seu cérebro provavelmente já se acostumou com essa nova realidade que você tem vivido nesse último ano. Exato, também. ele já entendeu a dinâmica, aquela medicação fez uma almofadinha, um estofo, para aguentar o impacto das crises, das coisas. Ele já, quando você começa o desmame, a pessoa já está resolvida com algumas coisas, já entendeu algumas coisas depois de 1 ano de trabalho. Sim. Então, nós temos um prognóstico melhor. Então, isso é sério. É muito É sério, super gente. sério, cara. Perfeito. Não, e muita gente, eu conheço muitos atores que tomam Eu e depois, também. agora já consegui um trabalho, tô bem, parei de tomar o remédio. Equívoco. Aí não volta no psiquiatra porque era caro. Eu tomo ansiolítico, mas o meu não foi muito por conta da profissão, talvez tenha também, mas foi mais por conta da situação da minha mãe, que foi se juntando muita coisa na minha vida, assim. E eu precisei, porque isso começou a me parar. É exatamente o que você falou. Quando que você deve tomar o remédio? Para mim, foi quando eu já não conseguia conversar com as pessoas direito. Eu sou uma pessoa extrovertida, você me conheceu aqui no início. Eu gosto de conversar com as pessoas, conhecer. Eu saio muito de casa, trabalho muito, eu faço muita coisa. E isso começou a me paralisar e vim para sensações no meu corpo, crise de Físicas. pânico geral. Geral, de tipo formigar, sentir coração, taquicardia, falta de ar. E eu falei, cara, Sintomas e sinais. não dá. Aí eu decidi, aí eu fui. Isso foi acho que em 2021, 2022.
foi quando eu decidi. Eu já senti isso antes, mas eu não ia, porque essa coisa, não quero tomar remédio, não vou tomar remédio. E, Cara- tem uma coisa legal, Lara, assim, a gente costuma dizer o seguinte, quando a gente faz anamnese, a gente olha assim, como é que a gente sabe que a gente está adoecendo? Porque uma ansiedadezinha, uma palpitaçãozinha pode ser confundida como uma crise. Sim. Aí vira crise, estou em crise. Às vezes é um momentâneo, diante de uma ansiedade focal que está acontecendo ali. Como é que a gente sabe quando passou do limite? Quando é que a bandeira vermelha tem que ser subida? A gente chama de frequência e intensidade. Quantas vezes isso aconteceu na semana? Perfeito. Qual a intensidade que vem? É mobilizante. Não, eu sinto, aí eu tomo uma água, melhora, eu vou dou uma caminhada, melhora, eu faço uma meditação, enfim, cada um Quais tem o seu foram os ferramenta. gatilhos, né, que fizeram você sentir isso? E Não, aí- quantas vezes, assim, você teve isso e qual foi a intensidade? Porque você já sentiu várias vezes, então você sabe quando é pouquinho ou quando está maior, todo mundo sabe. Sim. Né? Tipo dor de dente, já está doendo quanto? De 0 a 10, né? Sim. Esse tipo de coisa, esse tipo de análise tem que ser feito. E na anamnese, o psiquiatra faz isso, o psicólogo conversa, para a gente entender onde é que a pessoa está. E eu acho que, assim, é muito relevante isso que você falou sobre escolher o seu médico a dedo. Eu tenho a minha, assim, maravilhosa. Eu não tomava remédio de ansiedade antes, mas eu tenho ela há 17 anos, porque eu tive epilepsia. Então, eu tive que tratar a epilepsia lá atrás, depois eu voltei muitos anos com a ansiedade. Mas, cara, são 2 horas e meia de consulta com ela. Conversando e maravilhoso. entendendo cada crise que eu tive, o porquê eu tive, o que estava acontecendo na minha vida. Eu estava cuidando muito da minha mãe, eu estava com dinheiro, eu estava com algum trabalho, algum personagem que me jogou para baixo. Eu já tive isso, um personagem que era procurar muito... um profissional qualificado. Tem que procurar. Com referência. com E referência, o único exato. problema é que são profissionais caros, né? É difícil, por isso que, assim, isso Não que é o fecha a conta, complicado, né? não Não fecha fecha, a não é pra conta. todo Então, mundo, assim, né? não dá para você ir pegando vários psiquiatras e testando. Não Falando dá. nisso, como é que funciona no SUS? A gente tem um atendimento? Como Existe. funciona? Só para a gente entender também. Existe tanto psicológico quanto Psiquiátrico. psiquiatra. Só que é assustadora a forma que é feito, né? Paga-se muito pouco, são muitas pessoas, a demanda é muito grande, então você não tem tempo. Eles não têm tempo físico mesmo. Se um terapeuta está lá para atender uma fila, ele vai ficar quanto, né? Eu vi na pandemia pessoas ficando 30 minutos de sessão. Como é que você faz uma sessão com 30 minutos? Caramba, Não vai. dá nem para aprofundar, né? Então, bem... é crítico, mas tem um serviço social que funciona, Tá. que tem um acolhimento, que é importante que as pessoas procurem quando não tem grana, mesmo que seja 30 minutos, qualquer tipo de apoio para quem não tem nada é necessário, não deixe de procurar, isso é... Eu acho que tem uma coisa que é importante falar, assim, depoimento pessoal, né? Quando eu cheguei em São Paulo, em 2000, 99, 2000, estava bem perdida, né? Bem jovem, bem perdida. Não vou falar da minha vida aqui, mas assim, Jovem. a Vá, jovem, perdida, bem perdida, a Vá foi a pessoa que me indicou a minha terapeuta, com quem eu fiquei 21 anos. É verdade. Uau! Cara, eu só sou eu que vocês conhecem. Ah, Nicole faz coisa pra caralho. Porque um dia a Vá me indicou e ela falou, é muito importante. Porque eu tava, tipo assim, fora da casinha, mesmo. E, cara, eu levei isso e realmente acho que foi a grande sacada da minha vida. Ter ido pra Beatriz. Sim. Ficamos juntos, eu fui morar na França, me correspondia com ela, fazia uns Skypes e tal. Voltei da França, voltei pra ela. Skype De- ainda. Era Skype. Era Paris, 2006. Depois encerramos um ciclo. Agora eu tô fazendo É isso, eu terapia com sinto outra também, pessoa. né? Não sei se cada pessoa tem um processo. Eu tenho um processo que eu preciso ficar um tempo com uma pessoa, eu canso da pessoa. Aí eu preciso trocar, aí eu quero fazer com homem, aí não, agora eu quero fazer com mulher. Agora eu já cansei Mas dessa quantas pessoa. pessoas diferentes você já teve? Já fiz com umas 5. Entendi. Eu sou Foram fiel, ótimas, eu sou maravilhosas. Fiel. Meu marido, mesma terapeuta. Eu também. Mas acho que não importa, o importante é a pessoa fazer, né? É, Independente do processo de cada um. É fundamental fazer terapia, gente. Assim, é É. fundamental. vida. Como atriz, quando você falou que você foi lá pro buraco por causa do personagem, quantas vezes eu fui lá pro buraco por causa de personagem? É. Mas aí tem aquilo que você falou, né? Você tem que dissociar, né? O que é a Nicole, o que é a atriz, o que é a Exatamente, personagem. Exatamente. O que o diretor, aquele diretor te maltrata, o quanto você deixa que aquilo aconteça, como é que você faz essa Sim. separação. Nossa. A questão dos profissionais, o mercado de trabalho, a forma que você falam com você, abusivo, tudo isso. Se a gente não criar uma persona e aprender a se diferenciar, sabe?
você fica exposta o tempo todo e fica se machucando demais. Perfeito. E é muito delicado essa coisa. A gente fica exposta nesse lugar de mendigar atenção e de mendigar aprovação. Exato. A questão é como é que a gente, né, maneja aí a psique pra... Eu tô aqui, eu quero ser aprovada, mas eu tenho o meu valor, eu tenho a minha dignidade, ao mesmo tempo eu não posso ser escrota. Eu não posso ser muito altiva. Uma linha tênue, né? É uma linha assim, tipo assim, é íntegra, eu tô íntegra, tô aqui pro trabalho, vamos lá, mas assim, não tô te implorando nada, entendeu? É muito jogo de cintura. Ou sou eu ou é outra pessoa, tá tudo certo, mas eu vou dar tudo de mim, não vou implorar, mas também não vou ser snob. É. Corda bamba! Mas a questão do não negociar com a verdade funciona também aí, sabe, Nicole? Sim. Sei lá, é claro, a gente vê os atores... uma Natália Timber, uma Fernanda... Eu sei que estou indo para muito alto. Desculpa, Sim, sim, Fernanda. sim. Fernandona está aqui com a Ela tá aqui gente. com a gente. Sempre. Tá aqui assustada. Meu Deus, essas meninas estão falando isso. Ela tá assustada mesmo. Fernandona, tá assustada. Eu não sei dizer como é que era no início de Na carreira época, delas, aham. mas existia uma altivez que existia... Eles trocavam de nome. Fernanda Montenegro não tinha esse nome. Eles criavam uma persona. Isso é muito sábio, sabe? Eu acho legal isso. Eu acho que podia resgatar essa história, porque você cria e deixa ali aquele lugar. É óbvio que no processo de criação é impossível você tirar o material daqui para poder colocar no personagem sem se misturar um pouco. Especialmente no mundo que a gente está vivendo, das redes sociais, e que cada vez mais, a gente já debateu isso aqui, as pessoas querem ver como é a Nicole. Como ela se alimenta, do que ela vive, o que ela faz, né? E a gente vai alimentando isso também nas redes sociais. Eu tento cada vez menos deixar só que é trabalho, mas tem essa busca também de tipo assim, como é a Larissa andando com o cachorro dela na Tá rua? óbvio, tem pra Né? caramba. Como é a Marcela cuidando A da vida filha pessoal, dela, a vida né? pessoal, Essa exposição, porque assim. eles querem personagens muito parecidos com o que a gente é. Olha, eu olharia para isso e falar, tô fora. A segunda coisa, assim, da rede social, tô falando. Sim, sim, sim. A segunda coisa que pode se pensar, uma persona para isso também, cara. Porque Eu acho que eu inventei uma persona pra isso também. É de um abuso isso, porque as pessoas se dão direito, né, se autorizam a falar e dar pitaco sobre o que você comeu. Entendeu? É de um lugar que eu fico meio... Jura que as pessoas estão nesse lugar? Então, Que mas... se permitiram passar por isso? Não, mas olha essa loucura. Olha uma essa loucura, loucura, Vara. Se a gente cria uma persona, segundo pessoas que a gente conversou, quando eles entram no nosso perfil, eles acreditam que a gente é aquela persona. Então, as pessoas que dão trabalho pra gente, elas entram no nosso perfil e elas falam, bom, então a Larissa faz publicidade da Swarovski, ela é rica, então... A Larissa viaja, a Larissa... Eu não viajo há sei lá quantos meses. Não é isso. O que eu faço lá é outra coisa. Só que quem dá o trabalho pra gente tá olhando o Instagram pensando que a gente é aquilo. E a gente tá dizendo, não, a gente não é só isso. Isso aqui é uma frestinha da minha vida. É o que eu tô mostrando aqui pra conseguir publicidade, pra conseguir coisas, entendeu? É outra coisa. Então a gente fica nessa coisa, nessa mistura de querer trabalhar como atriz, aí tem que mostrar um pouco da vida social, mas cuidado para não mostrar muito, mas também não mostra pouco, porque senão ninguém vai entender quem você é. É uma loucura, Vá. Mas você misturou tudo aí. Exato, porque é o que é. É o que é. Mas olha só, se a gente colocar tudo misturado, a gente fica sem possibilidade de se mover. Isso paralisa. Né? Vamos pensar, vamos colocar, se separar um pouquinho. Anxiodorum. Beleza. Beleza. É um exercício muito maluco essa história das redes sociais, sabe? Ele vai olhar lá e ver quem eu sou, para saber se ele vai me dar o papel ou não. Cara, mas Se o eles ator falaram isso pra gente, Mas Vá. se o ator for só isso que ele está mostrando na rede social, ele já não é um ator. Concordo. Eu concordo. O ator cria... Ele pode fazer o que você que quiser, Não é isso? Não é exatamente. esse o nosso princípio? A gente pode fazer o que a gente quiser como ator? Sim, eu acreditei pode nessa construir. história lá atrás, quando eu estudei, quando eu me Esse negócio formei. de, eu vou pegar uma pessoa mais
parecida com o personagem Isso é uma que eu tendência desse momento. quero. Que eu acho que é equivocada, que eu acho que vai se alinhar em algum Também momento. acho, Mas também aí a acho. gente pode escolher ou não se alinhar com isso. Ah, gente, entendeu? a rede social é um equívoco. É um em equívoco. É um equívoco. A gente é uma é muito mentira. jovem É um essa recorte da comunicação. vida. É um recorte. É a minha edição da minha própria vida. Exato. É. E já digo, quem entra lá é mentirosa. Então, né, pro bem e pro mal, eu acho. Sim. Vamos aproveitar esse Instagram, Sim. que a gente tem pouco tempo. Como a gente está falando, né, no Instagram, tem muitas pessoas perfeitas, que né, são ricas demais, muito bem-sucedidas, né? Ou todo que mundo- inventaram personas perfeitas. Ou que inventaram, sei lá, maravilhosas. Isso, acho que mundialmente está sendo discutido que isso gera inveja, gera comparação. Boa. Eu queria muito entender, na parte de psicologia, como lidar com isso. Eu, particularmente, já tive, assim. Eu já tive uma baixa autoestima geral, há muitos anos atrás, por conta disso, assim. Eu olhava e falava, caramba, eu não sou bonita o suficiente, ou eu não sou boa o suficiente, ou eu não consigo comprar minha casa, eu não tenho tal coisa, eu não consigo viver essas experiências que essa pessoa está vivendo, porque eu tô presa nas minhas coisas aqui. Como lidar com isso, assim? Tanto a inveja como Com comparativo, a né, com comparação. Né? Olha, Vamos voltar pro seu centro. Vamos sair do Instagram? não. Eu vou te falar uma coisa que eu falo muito dentro da clínica. Para mim, a comparação, essa palavra, ela é covarde. Porque ou você se sente mais do que alguém, ou você se sente menos que alguém. E nas duas situações é mentira. Perfeito. Não existe a possibilidade disso dar certo. Se a gente entrar nessa linha de desejar ser quem nós não somos, a gente vai ficar com o ego se debatendo igual um peixe numa rede. Querendo corresponder a uma expectativa para ser aprovado, para ser olhado, ser amado. Esse é um exercício que a gente precisa olhar muito. A gente não tem necessidade de seguir todas as tendências. A gente pode escolher. Eu posso fazer diferente. Eu falei isso lá atrás para vocês e eu acho que é bom reafirmar. Não precisa ser assim. Ah, mas o sistema está assim agora. Tá, vamos olhar para o sistema? Isso está saudável? Isso me faz bem? Eu dou conta? questionar. Ser crítico numa boa. E escolher de que lado você quer ficar. Eu acredito na rede de apoio. Eu acredito em mulheres juntas. Eu acredito no movimento legítimo de que juntos somos mais fortes. Se cada um de nós plantar dentro de si essa consciência de que podemos fazer a diferença, nos alinhando, quando tiver difícil, pedir ajuda e falar, estou aqui para você também. Estou muito louca, estou viajando nisso aqui, estou muito louca. Essa rede de apoio, para ter parâmetro, para poder trazer você para a realidade, onde é que eu estou indo, além da terapia, ter essa rede de apoio. Ótimo. Saber que não é só você que está passando por isso, que todo mundo está, sabe? E não olhar com competição. Sim, mas isso é o Porque a lema da minha competição vida, é um cara. equívoco também. É. O capitalismo te disse que você tem que ser melhor. Melhor do quê e para quê? Ai, a minha próxima pergunta é exatamente sobre isso. Vou emendar já. Eu queria falar sobre produtividade. Essa pressão que a gente tem de ser produtivo o tempo inteiro. Eu tinha um canal de histórias infantis e que começou na pandemia e eu gravava em casa, mas às vezes eu pegava alguns trabalhos paralelos e às vezes eu tinha umas datas para entregar as histórias. E na hora me dava um bloqueio criativo. E com certeza atrelado a essa pressão de tem que entregar e tem que estar bom, tem que... Como é que a gente faz? Socorro! Com prazos. Com prazos, exatamente. A criatividade é uma coisa demais, cara. A criatividade para o Jung é a salvação. A criança e o jovem é fácil, porque eles não têm muita bagagem com referencial. O adulto, ele quando está na pressão, ele vai olhar para a bagagem dele, o que ele tem ali. E aí, ou ele se repete, para não errar. E aí, essa expectativa de não errar, porque ele já tem uma história, uma bagagem, pressiona. E a criatividade não funciona sob pressão. É muito louco. Buscar caminhos, chaves, buscar referências, começar a expandir sua mente, libertar disso. Literalmente não ficar preso à expectativa.
Se eu estou com prazo, eu vou começar a olhar outras coisas que me alimentem e sair, desligar um pouco do mundo e sair e deixar a coisa um pouco mais leve, porque a criatividade sob pressão, ela naturalmente, ela é inibida. Porque tem o medo da aprovação, de não ser boa, de não dar conta, de não ser correto. Exatamente. Nós temos que entender que se a gente o tempo todo reagir ao que está acontecendo, só reagir, a gente está sem escolha. Se eu sempre estiver na defesa, na reação, eu estou respondendo sem escolha. Então, eu tenho que escolher antes. Como não reagir? Não, mas é maravilhoso isso que ela falou. Pelo amor de Deus! Socorro. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Nossa, eu acho que eu tô reagindo demais. Eu estou reagindo demais. Não. Eu só reajo. Falou mal de mim, eu vou lá tomar no cu. Ah, falou que não fui aprovada, então vá a merda. Ai, que loucura. Caraca, isso é bom demais, fazer as escolhas. Isso entra... Cara, esse negócio que ela falou de aceitar. Cara, Aceita. aceitar que a Vamos gente realmente não controla tudo. Não, mesmo que a gente acha que a gente está controlando, não estamos. Não tem, não estamos. Só que é difícil, né? Porque o controle, pra mim, eu acho que veio num sentido de... Eu faço as coisas acontecerem. E aí veio o controle pra mim, entendeu? Veio como de uma forma positiva. E não! Peço perdão a todos. Eu acho que a maturidade, a idade, a gente conversa muito sobre isso, eu e a Vá, né? Vai demorar um pouquinho ainda pra mim, amiga. Vai demorar um pouquinho pra você. Entendi, tá bom. Não, mas ela vem de uma forma muito... É pleno, né? Assim, tipo... Eu tenho sido muito questionado por pessoas que eu encontro, não na rua, mas né, no direct. As pessoas que eu encontro no direct. Eu esbarro com as pessoas aí no direct. Que me falam assim, Nicole... De onde é que você tirou esse negócio de fazer uma rede de apoio entre atores? Como é que você tem tempo para fazer isso? Eu abri mão do controle. Eu tive a ideia. Eu fiz o negócio. Eu consegui, tá lá. Eu não tô entrando todo dia e checando e controlando quem tá fazendo, quem não tá fazendo. Eu tenho uma rede de apoio. Eu tenho 26 atores que são zeladores e tem um grupo onde você tá, Sim. que tem, sei lá... Mais uns 12, 15. Não, tem mais, acho que quase 30 atores naquele grupo. Eu vou mandando as coisas. E a casinha tá pronta. E ela vai sendo ocupada. Ela poderia ser mais rápido, dar certo. Mas o que é dar certo? Ótima pergunta. Tipo assim, eu não que tenho dá uma certo? meta. A Platore tem que chegar num nível em que tem, sei lá, 25 mil atores se ajudando loucamente. Talvez não. Já rolou um serviço de elétrica, que uma pessoa contratou de um ator que era eletricista, já rolou pessoas que trocaram xerox, já rolou um monte de gente que se inscreveu em cursos e já rolou um monte de gente que está trocando apartamento, sei lá. Tá ótimo, eu tô feliz. O que Incrível. o que é dar certo e o que é o sucesso, né? Sim. São duas perguntas que É. a gente idealiza Isso. e corre Marcela. atrás e passa uma vida sofrendo muitas vezes. A idealização é muito, muito complexa, porque a idealização ela fica na seara da fantasia. E a gente acredita nela. Mas a idealização é fantasia. E a gente acredita nela. Estou falando 2 vezes, para ver se a gente Escuta. escuta. Entre a idealização e a realidade, existe um caminho do meio. Sim. Você pode estar na realidade almejando alguma coisa mais ideal. Ok, eu posso almejar, mas eu tenho que relativizar os pesos que eu estou colocando nisso, que foi o que a Nicole falou. Cara, eu queria fazer, então eu fiz. Eu não vou dar conta desse negócio todo, não. Já não estou afim de ficar nesse controle todo, porque vai me fazer mal. Como é que eu faço para a coisa se diluir e não ficar pesado para ninguém e a coisa funcionar? Criatividade. Falo de novo. Essa é o nosso grande trunfo. Jung já falava isso há mais de 100 anos atrás. Nossa mente é criativa. A gente pode pensar formas, a gente não tem que ficar preso na crença, não, é assim porque eu sou assim, então é. Fazer. É assim que eu sinto. Não precisa ser assim que você sente. E Você essa pode escolher coisa que às diferente. vezes a gente mesmo vai se colocando em caixinhas, né? Exato. A gente fala que o mercado Muitas coloca a gente em vezes. caixinha, Demais. mas eu às vezes, não, sou atriz de teatro, teatro sério. É.
Não, sou apresentadora de videocast, não sou só isso também, né? Ou, sei lá, faço um monte de curta louco. Faço um monte de curta louco. Tenho a Platore. Ah, agora sou política. Não sou só política, gente. Sou pessoa normal, né? Enfim. Eu odeio esse negócio de colocar em caixa. Mas a gente faz esse processo, às vezes, com a gente mesmo. Isso é importante Cara, eu não dizer. sei, eu sinto que eu me permito a muita coisa, assim, nesse lugar, cara. Eu me permito. Hoje, tipo assim, Imagina, Lari. eu me permito. Me permito. É que eu vou. A gente vai começar aqui na terapia, eu tenho que Fazer terapia. Com eu tenho que licença, finalizar. Temos que Você é a única finalizar. de nós que diz que não vai abrir mão, que só quer seguir a carreira de atriz? Não, peraí. Carreira vai ser só atriz. Então, se permite Talvez o uma quê? diretora aí no meio. Então vamos lá, para finalizar, Val, eu queria saber se você acha que todas as. Muito simples, a gente falou muito sobre isso no programa, mas se você acha que todas as pessoas deveriam procurar ajuda, fazer terapia em algum momento da vida. Olha, os desafios estão postos aí pra gente. A gente se perder em algum momento da vida é uma possibilidade. 50% de chance de sim e de não. Se a gente não abrir a possibilidade de se permitir não tá legal da mente e pedir ajuda, porque ninguém pergunta assim, tô com câncer, Nicole, você acha que eu devo ir no médico? É verdade, ninguém pergunta. Mas por algum motivo, a psique, ela tem uma pecha de ser uma coisa horrível. Você é louca. Para doidos, Louca. doudos. Não sou louca. Preconceito. Não precisa, eu né? resolvo. Parece que você é menos porque você procurou ajuda terapêutica. 98% dos cânceres são psicológicos. Aham. É melhor ir pro banco dos cânceres. de quem Qual tem que é a câncer. porcentagem? 98%. Então é melhor fazer um câncer, porque aí tá legitimado, aí não é bonito. Aí, não, tadinha, tá com câncer. Melhor do que depressão. Depressão, ela fala que ela tem nada a fazer na vida, tá deprimida. Gente, todo mundo Nossa. que eu conheço ou já passou por uma depressão, ou já passou por um estado depressivo. É Pode quase não ter inerente reconhecido, da mas carreira. teve. Teve. Exato. É. Aí a pessoa nega. Então, eu acredito que essa pergunta que você está me fazendo é para cada um fazer essa pergunta. Por Pra que, si, que é né? menos? Se você pedir ajuda, se está doendo aqui. É. Porque muita doença física que você vai fazer, crise renal, taquicardia, vários têm gatilhos psicoemocionais. Total. Então, por que eu vou esperar acontecer isso se eu posso pedir ajuda? E depois de muito sofrimento, vamos combinar? Porque o seu corpo já gritou várias vezes antes de fazer um câncer. Claro. Ele já te falou que não tá legal. Entendeu? A tua carruagem já quebrou a roda e você tá andando sem roda lá há muito tempo. Nossa, vou voltar amanhã. É É isso, minha gente. É isso. Obrigada. Nossa Gente, Senhora. ficamos por aqui. Uma aula aí Não pra sabemos vocês. se nós voltaremos. Meu Deus. Vamos todos cuidar da Cuca. Assistam a gente todas as segundas ao meio-dia no YouTube, canal do Foyer.digital, e a gente tá no Instagram também, @corda.bamba. Perfeito. Qual que é seu Insta? Fala pra mim, eu não sei. Arroba Arroba Valesca. Psy. Psi, Não. Valesca Gatti. Vamos ver, que agora não sei. Vamos lá, eu acho que é arroba... Gente, desculpa, Psi. eu preciso me colocar. Eu nunca olho pra sua porcaria. Então, eu Peraí, não sei, as queridos, meninas vieram me talvez seja ajudar. por isso que ela é tão bem assim. Evoluída! Olha a cutis, olha a idade, olha o Ah, eu corpo, vou olha deletar meu tudo. Instagram. Eu vou sair, de vez em quando eu saio do Instagram. Aqui. Depois eu volto. Cara, Vamos lá. Sigam a Valesca, @psivalescagatti, com 2 T's. Maravilhosa. E se você é ator e tá precisando de uma psicóloga, eu temos indico aqui. bastante essa Temos aqui. pessoa. Posso agradecer também? Claro. Gente, eu queria agradecer essa força que vocês estão tendo de fazer um programa desse, assim. Porque, como eu falei para vocês, eu acho que sem uma rede de pessoas que pensam, refletem e sejam dispostas a falar, a repensar sua profissão, suas angústias, nós vamos ficar naquela era da pedra de achar que a gente não precisa se cuidar tanto mentalmente, como andar pela vida é obrigatório ter peito de aço, coisas que estão falidas, sabe? E eu acho que o ofício só ganha com esse movimento de vocês, porque o humano ganha. Sim. Né? Para além do ofício, o humano ganha. É isso. Aí, Seguimos. corda bamba! Obrigada. Obrigada, Vá. Foi incrível, muito obrigada. Maravilhosa.
Um beijo, pessoal. Até a próxima. Beijo, beijo, beijo. Até.